Mariano diz para Aurora que ela fez mal em guardar o segredo sobre sua mãe e que ela não deve se culpar. Ele avisa a amiga que pode contar com ele em qualquer momento e que não precisa sofrer em silêncio. Patty tenta acalmar Esperança, mas acaba a deixando mais nervosa. Aurora diz a Joana que Mariano pediu que confiasse nele para dizer o que a angústia, porém não pode dizer que ainda o ama, pelo menos até que ele esteja com Aida. Esperança pede que Patty não fique brava com Johnny, porque entende que fere o seu orgulho aceitar ajuda por ser um homem direito. Aurora conta a Joana que sem querer ouviu ela falando com seu pai sobre o bebê que perdeu. Ela diz que adoraria que ela pudesse dar esse amor que não pode dar à sua filha para ela. Joana fica sensível e corresponde ao carinho de Aurora. Heitor pede que Mariano o mantenha informado sobre a Esperança porque Hernan está muito preocupado com o bebê que ela espera. Mariano conta para Heitor que Esperança está a ponto de perder seu filho graças ao Rubens Cárceres. Teresa e Arthur chegam em Paris. Johnny conta para Esperança que já conseguiu o dinheiro para pagar o hospital. Esperança e Patty pergunta para Johnny quem lhe emprestou o dinheiro e fica nervosa quando ele diz que não importa. Ela pede que o irmão tome cuidado ao emprestar dinheiro e que lembre-se de quando Armando pedia dinheiro emprestado a Gemma. Para não deixar Esperança nervosa, Johnny diz que emprestou dinheiro justamente de Gemma, mas não precisou assinar nada. Regina diz a Roberto que está preocupada porque Teresa ainda não se comunicou e que vai pedir para Armando perguntar por ela no escritório. Mayra diz para Rubens que vai até o hospital perguntar a Esperança sobre o filho que espera. Hernan coloca uma música calma no quarto de Esperança e conversa com o bebê dela com emoção. Ele diz que espera que ele nasça saudável e que ainda dê muitas alegrias para sua mãe. Teresa chega no quarto e encontra as malas de Arthur. Ela o avisa que não quer dormir no mesmo quarto que ele, pois ainda estão separados, deixando Arthur indignado. Oriana diz a Luísa que discutiu com Fernando pois não gostou que ele tenha emprestado o avião para Arthur e Teresa viajar porque já tinha planos. Luísa diz para Oriana que entende que é por causa de Teresa e a aconselha a dar uma chance de conhecê-la. Arthur diz a Teresa que não tinha por que pedir 2 quartos pois são marido e mulher. Ele avisa que como tem uma cama só no quarto, o máximo que pode fazer por ela é oferecer uma lado para ela dormir. Teresa se irrita e diz para Arthur que não está afim de brincadeiras. Arthur diz a Teresa que se estão viajando é para realmente tentar se reconciliar, mas se não for possível voltaram para casa e cancelam a viagem. Oriana diz a Luísa que em vez dela ficar se preocupado com a relação de Arthur e Teresa deveria se preocupar mais com a dela e Fernando. Luísa fica preocupada e pergunta para Oriana se há algum motivo para se preocupar em relação a Fernando. Oriana diz que não, mas a lembra que seu filho foi muito mulherengo, por isso deve ficar de olho. Ela pergunta o que ela está esperando para vir morar com seu filho. Arthur diz a Teresa que precisam estar juntos, mas que isso não significa que vão ter relações. Ele garante que antes da viagem acabar vão voltar a ser o casal que eram antes. Luísa fica sem graça e diz para Oriana que seus conselhos a deixou surpresa. Oriana diz a Luísa que não precisa ficar com vergonha e conta que gostaria que ela fosse morar com Fernando para que um dia tivessem a certeza de se casarem. Hernan encontra Mayra e Rubens na porta do quarto de Esperança e já avisa que não vai permitir que incomodem a sua mulher. Roberto e Regina aparecem no hospital para ver Esperança. Regina aproveita o momento para perguntar para Aurora se Teresa ainda não se comunicou com ela. Aurora diz para Regina que Teresa já deve ter chegado na Europa, mas não se comunicou porque já anoiteceu por lá. Mayra diz para Hernan que não vai embora do hospital até falar com Esperança. Hernan diz a Mayra e Rubens que não vai permitir visitas indesejáveis pela saúde da paciente e ameaça os tirar à força do hospital. Teresa faz de tudo para dormir longe de Arthur e vai dormir no sofá. Aurora entrega um cartão de um congresso de médicos para Mariano e o aconselha a se inscrever no programa para ajudar no projeto que ele falou outro dia. Mariano diz que está interessado, mas diz que vai se inscrever com a condição dela trabalhar junto com ele. Aurora diz que vai pensar no assunto enquanto ele volta a trabalhar. Luísa diz para Fernando que quer aproveitar o tempo que Arthur está viajando com Teresa para morar com ele e descobrir como se dão como casal. Oriana se mete no meio e avisa que vai sozinha para o litoral para os deixar sozinhos com seus planos. Na calada da noite, Arthur carrega Teresa do sofá e a leva para a cama.
Aida encontra Mariano e Aurora conversando sobre o bebê de Esperança e não gosta nada. Ela diz para os dois que por ela o bebê de Esperança pode morrer e deixa Mariano furioso. Fernando diz a Luísa que tem certeza que tem dedo da sua mãe na sua decisão. Ela afirma que sim, mas o lembra que já tinham planejado de morarem juntos há um tempo atrás. Mariano pergunta para Aida como pode desejar a morte de um ser inocente. Aida diz para Mariano que esse pirralho nem nasceu e já está causando problemas entre seus pais. Ela diz para Mariano que não quer que essa criança nasça principalmente se fosse filho do seu pai. Mariano diz a Aida que nunca vai apoiar porque é médico e é a favor da vida. Teresa levanta da cama e encontra Arthur dormindo no sofá. Hernan avisa Aurora que não quer por motivo algum que Esperança fique sabendo da visita de Mayra e Rubens pois o bebê ainda corre riscos. Depois ele avisa Johnny para não se preocupar com os gastos do hospital porque ele vai cuidar de tudo. Johnny pede que Hernan não o leve a mal e conta que Esperança não quer ter nenhum tipo de obrigação com ele, por isso ele mesmo vai pagar a conta. Mariano diz a Aida que ela não gostar de Esperança é uma coisa, agora desejar a morte de um bebê é outra bem diferente. Ele diz que os dois não pensam igual, por isso não podem continuar juntos. Com deboche, Aida pergunta se ele está terminando com ela. Arthur e Teresa tomam café juntos e depois vão passear pela cidade. Mariano procura Rubens e pede que ele cuide de Aida pois ela não quer que o filho de Esperança nasça. Aida diz para Aurora que Mariano terminou com ela por causa de Esperança e pede que ela ajude a voltar com ele. Mariano aconselha Rubens a conversar com Aida para impedir que ela chegue perto de Esperança porque o seu filho ainda corre risco. Teresa tenta se divertir ao lado de Arthur mas não pode evitar pensar em Mariano. Sem saber do amor que Aurora sente por Mariano, Aida pede que ela ajude a convencê-lo a voltar com ela. Aurora diz a Aida que não será fácil ajudar porque ela não deve esquecer que Esperança é uma amiga de anos de Mariano. Ela diz que ela exagerou quando desejou a morte do filho de Esperança. Aida diz que exagerou, mas pede que ela entenda porque está desconfiada que o bebê é filho do seu pai. Arthur percebe que Teresa está sensível e questiona o porquê. Teresa diz para Arthur que ele tem razão em dizer que é muito bom visitar esses lugares com quem se ama. Arthur pensa que Teresa está falando dele e pede que se deixe levar como se existisse só eles no lugar. Aurora diz para Aida que o problema que ela tem deve ser resolvido com o pai dela e que o bebê de Esperança não tem culpa de nada. Aida diz que falou sobre o bebê de Esperança sem pensar e pede que Aurora converse com Mariano. Mesmo amando Mariano, Aurora promete a Aida que vai conversar com Mariano sobre ela. Esperança diz para Mariano que Johnny conseguiu o dinheiro do hospital mas está preocupada porque ele pediu a gema. Mariano fica surpreso. Teresa diz para Arthur que ele tem razão, que devem esquecer o que passou e aproveitar o momento.